Nós vamos ver nesta noite a mensagem de Deus em Lucas capítulo 16 sobre a realidade da eternidade. A realidade da eternidade. Lucas capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra, que nos causa temor e tremor, nós estamos. E pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor esteja falando conosco nesta noite, que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações e falando, Pai querido, principalmente aos corações daquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que possam sair daqui, ó Pai, transformados através do poder da palavra do Senhor e do sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. E nós, Pai, que somos crentes, salvos, lavados pelo sangue de Cristo, que possamos, ó Pai, ter em nossas mentes e em nossos corações que nós estamos aqui de passagem e que possamos, ó Pai, trabalhar para o Senhor, porque em breve estaremos contigo nos céus. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. A realidade da eternidade. Jonathan Edwards, um servo de Deus no passado, ele fez a seguinte oração: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Grave a eternidade nos meus olhos, não prosperidade. É uma oração interessante, porque nós, seres humanos, nós pensamos que vamos estar aqui na Terra para sempre, por toda a vida. Mas a realidade é que nós estamos aqui de passagem. Eu faço uma pergunta para você nesta noite. O que você estará fazendo daqui a 100 anos? Quais são os seus planos para a sua vida daqui a 100 anos? Você não precisa responder para mim, mas eu gostaria que você pensasse por alguns segundos. Quais são os seus planos para daqui a aproximadamente 100 anos? Com certeza, nenhum de nós estaremos aqui daqui a 100 anos. Estaremos em algum lugar na eternidade. E nós vamos ver na palavra de Deus que existem 2 lugares que uma pessoa pode estar na eternidade. Quando ela passa desse mundo, ela pode estar em um ou outro lugar na eternidade. O que me levou ao conhecimento de Jesus Cristo foi esse temor. Foi em saber o que aconteceria com a minha alma se eu morresse a qualquer momento na minha vida. Aos 17 anos de idade, eu estava enfrentando um grande conflito em meu coração. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter paz na minha alma. Quando eu deitava, colocava minha cabeça no travesseiro, eu levantava nas madrugadas pensando: o que acontecerá comigo se eu morrer? Para onde irá a minha alma se eu morrer? Eu comecei a procurar por livros espíritas, Allan Kardec, Chico Xavier, a resposta para saber para onde iriam as pessoas quando morriam. E já estava começando a acreditar naqueles livros espíritas. Comecei a conversar com alguns amigos meus. Perguntava, agarrava pelo braço: você poderia me explicar para onde vão as pessoas quando morrem? Alguns dos meus amigos diziam: João Henrique, por que você está pensando nisso? Você é tão jovem ainda. A nossa alma fica vagando aqui, sei lá, não existe vida após a morte. E aquele conflito.
não podia escurecer, que eu já começava a tremer, as mãos suavam. Eu tinha medo de dormir, porque não sabia para onde ia a minha alma. Era terrível. Uma ocasião, encontrei um jovem, Daniel, da Igreja Batista Independente, estava trabalhando, e eu perguntei para ele: Daniel, você poderia me explicar para onde vão as pessoas quando morrem? Daniel olhou para mim e disse: João Henrique, eu não sei sobre você, eu sei que eu estou indo para o céu. Quando ele disse isso, a situação piorou. Eu falei: mas por que ele tem essa certeza e eu não tenho? E eu fiquei pensando, por que ele tem certeza e eu não tenho? Eu fui atrás do Daniel e falei: Daniel, eu quero visitar a sua igreja um dia. E eu fui. Dia 15 de março de 1998. Eu vi o pastor Jaime pregando uma mensagem de salvação. Está consumado, as últimas palavras de Jesus na cruz, porque eu comecei a estudar. Minha mãe tinha uma Bíblia desse tamanho, católica. Eu comecei a estudar aquela Bíblia e eu via que tinha Jesus pregado na cruz. E eu era muito indagador. Por que Jesus morreu na cruz? E quando eu cheguei na igreja, o pastor Jaime estava pregando a mensagem: está consumado. As últimas palavras de Jesus na cruz. Meus olhos foram abertos e eu entendi: Jesus morreu na cruz por mim. Eu fui até a cruz. Aliás, eu fui até o altar, dobrei os meus joelhos e agradeci a Jesus por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Voltei para o meu lar com paz no meu coração, dormi como nunca tinha dormido em toda a minha vida. Paz no meu coração, sabendo sobre a eternidade, que estou preparado, que se eu morrer nesse exato momento, eu estou indo para o céu, porque Jesus salvou a minha alma. Qual é a sua realidade nesta noite? Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? A eternidade, ela é uma realidade. Assim como você está respirando, assim como eu estou respirando, a eternidade, ela é uma realidade. 1 segundo após a sua morte, você estará ouvindo o Senhor Jesus Cristo dizendo: bem-vindo, servo meu, fiel, ou terá em sua vista um lugar horrível chamado inferno. Encontraremos pessoas que já morreram. Nós que somos salvos encontraremos o Senhor Jesus Cristo. Mas, se você não é salvo, descerá a um lugar chamado Hades, um lugar de escuridão. Você sentirá remorso sem fim. A morte será bem pior do que você já imaginou. A eternidade é uma realidade sem precedentes. A eternidade, ela é definida como tempo indefinido, infinito, algo que não pode ser medido pelo tempo, porquanto o transcende. Nesse sentido, ele é eterno, é algo sem começo e sem fim. A eternidade não tem começo, não tem fim. No inferno, nós vamos ver daqui a pouco, sofrimento sem começo e sem fim. No céu, alegria, gozo, sem começo e sem fim. O incrédulo verá imagens de sua vida em que ele viveu aqui na terra. Esse homem rico morreu, enquanto provavelmente os seus parentes estavam escolhendo um caixão bonito para ele, um funeral bonito, porque ele era alguém muito rico. No inferno ele estava vivo, consciente. Neste momento, a eternidade, ela é uma realidade para cada um de nós. Mesmo que você não acredite. Talvez você pense: pregador, o que você está dizendo eu não acredito. Esse livro, ele é a verdade. Eu quero dizer para você que eu estou dizendo de alguém que tem essa experiência própria, até mesmo de indagar a palavra de Deus, se um dia no passado ela era verdade ou não. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela transformou a minha vida. E ela transformou a vida de muitas pessoas. Então a palavra de Deus, ela diz que a eternidade, ela é uma realidade.
você estará em algum lugar na eternidade, daqui a 100 anos. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, olha só a falsa aparência desse homem rico. Versículo 19. Ora, viu um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ele vivia na fartura. Pessoas julgam a aparência, tendo riquezas, como sendo, talvez, abençoado por Deus. Ele vivia em uma mansão. Pessoas, talvez, pensavam que ele era abençoado por Deus. Um homem pode ter riquezas e não ser abençoado por Deus. Muito pelo contrário, ser, muitas vezes, abençoado por Satanás. Eu me lembro de um jovem, amigo meu, eu encontrei ele, comecei a falar de Cristo para ele, e ele não queria saber de Cristo e do Evangelho. O nome dele era Adriano. E ele disse para mim que não poderia ouvir o Evangelho porque ele havia feito um pacto com Satanás para obter riquezas. E eu perguntei para ele, você conseguiu as suas riquezas? Ele disse, por algum tempo. Agora eu estou na miséria. E ele não sabia para onde estava indo a sua alma. Esse mendigo, ele era simples, se alimentava das migalhas do arrogante rico. Aparentemente, poderíamos julgar que o pobre não era abençoado por Deus. Mas a questão não é esta. Aqui é um mendigo, roupas caindo aos pedaços, ele virava a lata de lixo do rico, mas, na verdade, ele era alguém que, em algum momento na sua vida, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Vamos ver, em primeiro lugar, a realidade da eternidade para o salvo. A realidade da eternidade para o salvo. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você que é salvo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, a eternidade, ela é uma realidade para você. Ela é uma realidade para mim. E esta realidade é o céu, é a presença de Deus. Eu e você não precisamos de temer a morte. Nós não precisamos de ter medo de morrer, porque nós somos salvos, lavados pelo sangue de Cristo, e quando a morte vier, ela simplesmente vai nos empurrar para a presença de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O mendigo morreu e imediatamente ele foi levado para os céus pelos anjos. Alguém disse que o último dia do crente é o seu melhor dia. Pode imaginar? Talvez, mas pregador, pastor, o senhor está falando sério mesmo? Sim. O último dia do crente é o seu melhor dia. O mendigo foi sepultado, provavelmente em um simples caixão, não tinha coroas de flores, mas ele estava em um lugar de descanso, a presença de Deus, o céu. A morte do crente é simplesmente a passagem de uma prisão para um palácio. Para um palácio. Irmão Marquinhos, seu pai partiu de uma prisão para um palácio. Para um palácio. A morte não é a extinção da luz, é o apagar da lâmpada com a chegada da aurora. Aquele mendigo não teve uma vida financeira feliz neste mundo, mas ele tinha o que era mais importante, a felicidade eterna com Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz, por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Lucas 9, 25, em outras traduções, o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Ele veio para lhe dar vida e vida em abundância. Meu amigo, se você está aqui, não tem certeza da sua salvação, você não sabe para onde vai a sua alma, você tem um conflito no seu coração, você precisa de Jesus Cristo. Não saia daqui sem ter certeza da sua salvação, porque nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Eu não sei se vou estar vivo amanhã, você não sabe se vai estar vivo amanhã. Podemos morrer, partir para a eternidade a qualquer momento e a qualquer instante. A salvação genuína em Cristo Jesus é o que você precisa. Cristo quer te salvar
neste momento. Não precisa terminar a mensagem. Você pode ser salvo aí enquanto eu estou pregando. Ore, peça para Cristo salvar a sua alma. O único meio de você ir para a eternidade seguro é através do sangue de Jesus Cristo. Um pregador estava pregando conferências em uma pequena igreja. E quando ele pregava, um homem enorme entrou e sentou-se no último banco para ouvir a mensagem. O pregador pregava e ele não conseguia tirar os olhos daquele homem que estava sentado no último banco. O seu rosto era triste, fechado, caído. Ele nunca tinha visto um homem tão triste, com o rosto fechado como aquele homem. Quando a mensagem terminou, o pregador foi falar com ele. E ele perguntou para aquele homem, por que o senhor está com o rosto tão fechado, tão triste? Aquele homem olhou para o pregador e disse, pregador, eu nunca coloquei os meus pés em uma igreja na minha vida, é a primeira vez. É a primeira vez que eu entro numa igreja. Aqui estão os laudos dos médicos. Eles disseram que eu vou falecer daqui 3 semanas. Aquele pregador, ele tinha que voltar para sua casa, ele cancelou o voo e disse, eu não vou sair daqui enquanto você não entender o Evangelho. Aquele pregador tomou tempo com Deus, abriu a sua Bíblia e ficou com aquele homem. Pregou o Evangelho para ele. Ele não entendia. Ele abriu a Bíblia de novo, e ele não entendia. E ele abriu João 3,16. Leia João 3,16. E aquele homem lia. E ele não entendia. Aquele pregador dobrava os joelhos e orava. Senhor, salva ele. Oh, Espírito Santo, salva ele. Depois de várias vezes, pedindo para ele ler João 3,16, ele pediu mais uma vez, por favor, pega a Bíblia, leia João 3,16. E aquele homem começou a ler. Porque Deus amou o mundo de tal. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter me salvado. Obrigado, Deus, por ter me amado. E aquele homem caiu de joelhos e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, da sua vida. Foi preparado para a eternidade. Foi preparado para entrar para a eternidade. Depois de 3 semanas, ele faleceu e morreu. E foi para a eternidade. Foi para a eternidade salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse que viu os céus abertos e o Filho de Deus sentado à destra do Filho de Deus. A realidade da eternidade para o salvo é algo maravilhoso. É algo que nos impulsiona a servir mais a mais a Jesus Cristo. Mas vamos ver em segundo lugar. A realidade da eternidade para o incrédulo é algo terrível. A realidade da eternidade para o incrédulo. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas capítulo 16, versículo 23 ao 24, o inferno. A realidade da eternidade para o incrédulo é o inferno. É o inferno. Não tem outro lugar. Ah, pastor, mas as pessoas falam que a alma fica vagando aqui na terra. É mentira. Ah, mas pastor, falam que quando a gente morre, acabou, não tem mais nada. É mentira. A palavra de Deus descreve aqui, de uma forma nítida, clara, que este homem morreu. E ao momento que ele morreu, ele abriu imediatamente os seus olhos no inferno. No inferno, ele abriu os olhos lá no inferno. Sim, o corpo dele estava naquele caixão. Sim, o corpo dele estava sendo sepultado.
Sim, estava ali o corpo dele, mas a alma dele. Porque a Bíblia diz que Deus nos criou corpo, alma e espírito. A alma dele foi para esse lugar que a Bíblia chama de inferno. Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em Hebreus 9:27, a palavra de Deus diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Uma vez. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Aí, pastor, eu escutei, a pessoa morreu, depois veio, encarnou naquela pessoa, falou através de mim. Mentira. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é verdade, é mentira. Ao homem está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Um padre devoto e dedicado em sua religião, no leito da morte, ele disse: estou dando um pulo para a eternidade. Naquele momento, o coração do rico parou de bater, o seu cérebro parou de funcionar, e na terra, enquanto os seus parentes estavam preparando um funeral bonito, o rico estava abrindo os seus olhos na eternidade no inferno. Thomas disse também no leito da morte: eu estou fazendo um pulo para as trevas. Um doutor da Inglaterra escreveu no jornal O que é a morte. Ele disse: destruição do cérebro, que não tem como voltar. Batida do coração quando é impossível de ser restaurado. A morte, ela é a separação da alma e do corpo. Acontece no momento da morte. Separação da alma para a eternidade. E o corpo fica aqui. A eternidade para o incrédulo é terrível. A eternidade para aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador é terrível. É terrível. Um famoso zombador chamado Voltaire, ele teve um fim terrível. A sua enfermeira disse: por todo o dinheiro da Europa, eu não quero mais ver um incrédulo morrer. Ele gritava por perdão durante toda a noite. Terry Rand disse também no leito da morte: sofro os tormentos dos perdidos. Thomas Scott, antigo presidente da Câmara Inglesa, ele disse o seguinte: até este momento, pensei que não havia nem Deus e nem inferno. Agora sei e sinto que ambos existem e estou entregue à destruição pelo juízo do Todo-Poderoso. Eu estou dizendo, nesta noite, meu amigo, se você não tem certeza da sua salvação, se você não sabe para onde vai a sua alma, se você morresse nesse exato momento, a morte, a eternidade, ela deve preocupar você. Ela deve fazer você pensar, refletir. Entregue o seu coração para Jesus. Ele está aqui nesta noite, Ele quer salvar a sua alma. Eu acredito que Jesus Cristo, Ele já fez de tudo para que você pudesse ser salvo. Na verdade, Ele foi até o Calvário. Quem merecia morrer naquela cruz ali era eu, era você, porque eu e você somos pecadores. Nós mentimos, nós roubamos, nós adulteramos, nós somos miseráveis pecadores, nós matamos as pessoas em nossos corações. Somos miseráveis pecadores, mas o puro Jesus, o santo Jesus, foi até a cruz, e ali Ele derramou o sangue dele na cruz, para que eu e você pudéssemos ser libertos, salvos por toda a eternidade. É isso que Ele quer fazer por você. A ira de Deus estava sobre Jesus. Ele sofreu a ira de Deus para que você não pudesse ir para o inferno, para que eu não pudesse ir para o inferno.
A eternidade no inferno é um lugar de lembrança. Nós vemos na palavra de Deus que o homem rico, ele lembrou da sua vida na terra. Até Abraão disse para ele: filho, você lembra? Enquanto você estava na terra, você esteve recebendo benefícios, você esteve recebendo bens ali na terra. E ele disse: sim, eu tenho agora 5 irmãos, vai lá falar com ele, para eles não virem para esse lugar de tormento. Então ele tinha consciência, nós vemos na palavra de Deus que ele tinha consciência. Era um lugar de lembrança, o inferno é um lugar de lembrança. Oh, se Deus pudesse abrir o inferno para nós nesta noite, abrir a eternidade para nós nesta noite, nós iríamos ouvir gritos, o horror das almas ali no inferno, clamando, gritando, e provavelmente alguém lá que você conhece, falando: ouça o que esse pregador é verdade, aceite Jesus Cristo, eu recusei, eu não tenho mais chance, mas você está tendo chance, aceite Jesus Cristo. É um lugar terrível. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de estar visitando a penitenciária de Ribeirão Preto, nosso primeiro ministério aqui. E nós estávamos em 3 pregadores. O presidente da Rocha Eterna, que hoje já está no céu, estava conosco naquela ocasião. Mas ele fez uma pergunta para mim, pediu para me traduzir para o preso. Falou: João Henrique, traduz para mim, por favor. Pergunta para ele se ele morresse hoje, se ele iria para o céu. Aquele preso olhou para mim e falou assim: não, inferno, estou indo para o inferno. Eu traduzi, presidente da Rocha Eterna. Aquele senhor, com grande compaixão por almas, imediatamente curvou sua cabeça, dobrou seus joelhos no chão e começou a chorar. Mas ele chorava. Oh, Deus, eu lembro até hoje das orações dele. Oh, Deus, esse jovem não sabe o que está dizendo. Salva a alma dele. E as lágrimas pingavam no chão. Pingava no chão. De compaixão por aquele jovem. Ele levantou, continuamos o apelo, pregação do Evangelho, e aquele jovem não quis saber de Cristo. Não quis saber. Que Deus nos dê amor e compaixão pelas almas perdidas, porque a eternidade, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Eu vou terminar. Tinha algumas outras coisas, mas eu vou terminar. Talvez você está perguntando: qual é a saída para mim, pastor? Como posso me preparar para a eternidade? Será que eu tenho que ser membro desta igreja? Será que eu tenho que ser membro da igreja batista? Membro da igreja metodista? Será que eu tenho que frequentar alguma igreja, pastor? A resposta é não. Será que eu tenho que ser batizado, pastor? A resposta é não. Será que eu tenho que participar da Santa Ceia, pastor? A resposta é não. Será que eu tenho que ser uma boa pessoa, pastor? A resposta é não. É não. É crer em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus, a resposta é Jesus. Aquele homem, lembra que eu disse no início da mensagem? Ele estava lendo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer em Jesus, crer que Ele tomou o seu lugar, crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, e convidar para Ele entrar no seu coração, salvar a sua alma, Ele vai salvar a sua alma, e vai transformar a sua vida, e você estará preparado para a eternidade. Romanos 10:9, a palavra de Deus diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Saia daqui nessa noite salvo. Saia daqui nessa noite transformado. Jesus quer te salvar. Jesus quer te dar vida eterna. Se prepare para a eternidade. Daqui 100 anos, você pensou qual será o seu plano? Daqui 100 anos, você pensou o que você vai fazer? Se prepare para a eternidade.
porque ela é uma realidade.